A dificuldade é a seguinte: governos do presidente Lula sempre apostaram em programas sociais, né, como marcas de governo. E o que eles estão se deparando agora? Qual é a dificuldade das pessoas associarem esses programas sociais exatamente ao presidente Lula e ao PT? Não é que as pessoas não gostam dos programas sociais, mas elas não veem uma ligação do governo com esses programas. Ou seja, é uma outra realidade e o governo e o PT, que sempre apostou nesses programas, precisa se adaptar a isso, né, Edilene? Exato, Ju. O que acontece muitas vezes, e essa é uma marca dos governos petistas, o investimento em programas sociais estruturantes, como, por exemplo, na área da educação. E nós vemos que o presidente Lula, há 2 anos, e principalmente no último ano, intensificou as broncas que ele tem dado nos ministros para que eles mostrem que os programas estão funcionando, ou seja, mostrem suas entregas para a população, principalmente com essa chegada do período eleitoral. E apesar desse esforço, muitas vezes a realização desses programas, ela não se converte em votos. Eu vou dar um exemplo aqui, lembrando do governo da presidente Dilma, que fez o Ciências Sem Fronteiras, que era um programa da área educacional que atingia a população em idade de votação, ou seja, eram pessoas que estavam saindo do ensino médio e indo para a universidade e permitiu que milhares de brasileiros tivessem uma oportunidade que eles jamais teriam com recursos da própria família. Alguns até tinham e ainda assim utilizaram do programa de governo, que foi estudar e fazer um intercâmbio fora do Brasil. Esse programa não se converteu em votos para a presidente Dilma Rousseff e essa foi uma leitura do Partido dos Trabalhadores. Nessa edição do governo, na versão 3.0 do governo Lula, ele investiu no Pé de Meia, que atinge principalmente esses adolescentes do ensino médio com uma bolsa e isso pode não se converter mais uma vez em votos. O governo investe em programas que são importantes, que são estruturantes, que têm a ver com o que prega ideologicamente o governo, para uma faixa etária que é apta a votar e não necessariamente isso se converte em votos para o governo. O que aconteceu com a taxação das blusinhas foi exatamente o contrário. Na tentativa de equilíbrio do ministro Fernando Haddad em proteger a indústria nacional, como bem disse o Pedro Venceslau, e aumentar a arrecadação, ele não pensou que essa medida, ou pelo menos mesmo que tenha pensado a medida foi adotada, atingiria toda a população brasileira, que são as pessoas que fazem compras. Então, o governo, quando ele pensa nessas propostas, algumas conseguem atingir e outras não necessariamente se convertem em votos, enquanto muito antes, pelo contrário, algumas acabam sendo um tiro no pé, como foi o caso da taxação das blusinhas, que deu a Fernando Haddad o apelido de taxádio, que vai ser muito utilizado nessa campanha contra ele, inclusive. É exatamente isso, Edilene. Daqui a pouquinho a gente conversa mais